Eu quero falar hoje sobre princípios de libertação. Uma das passagens que eu acho muito interessante na Bíblia é quando Jesus diz a Pedro que entregaria a ele as chaves do reino dos céus. Eu acho muito interessante porque Deus não mudou. Ele continua nos dando chaves, sementes, nos ensinando alguns princípios. Agora é interessante pensar nessa passagem porque Deus de fato nos dá as chaves, Deus nos dá princípios, Deus nos dá sementes. Mas a decisão de entrar, a decisão de fazer valer é nossa. Deus não vai entrar por nós, Ele nos entrega as chaves, Ele nos dá as sementes, mas a decisão é nossa. E pensando nesse conceito de chave, eu fico pensando de que chave fala de entrar, fala de acesso, fala de destrancar o que está trancado, fala de abrir o que está fechado, mas também fala de fechar, fala de impedir, fala de bloquear, fala de impedir acesso. E é nesse princípio, partindo desse conceito que eu gostaria de falar com você sobre princípios de libertação. Eu penso que Deus vai lhe entregar alguns princípios básicos, algumas sementes básicas que vai ajudar a destravar o céu, vai ajudar a destravar aquilo que está travado e trancado na sua vida, a fim de que o céu se abra e bênçãos possam vir sobre você. No livro de 2 Samuel, no capítulo 21 e no verso 1, é um texto só, tem uma história muito interessante que ela pode ser muito bem aplicada nos nossos dias. A Bíblia fala de um episódio que ocorreu nos dias de Davi, porquanto Davi era rei de Israel e dirigia toda aquela nação. É claro que Davi era rei, era sacerdote e tinha esse princípio profético, e ele percebe que durante os 3 anos, a Bíblia fala que durante 3 anos consecutivos havia muita fome, havia um período de seca, um período de infertilidade, e tanto Davi quanto todos os seus assistentes, eles não conseguiam discernir o que de fato estava acontecendo. O céu estava travado, a terra estava passando por um período de infertilidade, e isso muitas vezes acontece na nossa vida. O céu se trava, se fecha, um período de seca, um período de fome, um período de infertilidade, tanto do ponto de vista material às vezes, como do ponto de vista espiritual. As coisas não vão, as coisas não se abrem, e a gente fica querendo entender o que de fato aconteceu ou está acontecendo. E a Bíblia diz que Davi fez exatamente aquilo que nós devemos fazer. Ele foi consultar o Senhor. Ele foi querer saber do Senhor o porquê que estava acontecendo aquele período de seca, aquele período de fome, aquela infertilidade toda na terra. E Davi usa aquilo que a gente chama de humildade, porque no livro de Tiago diz que Deus ouve os humildes, mas ele abate o orgulhoso. Então Davi, com esse senso de humildade, foi buscar o Senhor para querer saber se a culpa de fato era dele, o porquê que estava acontecendo aquilo. Então Deus disse a Davi: Davi, o problema não é seu. O problema que está acontecendo na terra não é culpa sua, não é culpa dos seus assistentes, não é culpa nem propriamente dito do povo, mas há algo que aconteceu, há uma herança, Davi, uma herança de injustiça, há um crédito de injustiça, há um crédito de ilegalidade que foi realizado, que foi feito, uma aliança que foi quebrada, e isso está trazendo consequências sobre o seu povo, sobre a sua casa. Esse crédito de injustiça que foi gerado no governo passado, na geração passada, está trazendo agora as consequências sobre a sua casa. O princípio da lei da semeadura está acontecendo agora, Davi. Então você me pergunta, mas o que estava acontecendo?
No tempo de Josué, Josué havia feito uma aliança, havia feito um pacto com um povo chamado Gibeonitas. Esse povo eles não eram descendentes de Israel, então eles iriam ser mortos. Então Josué poupou a vida deles na seguinte condição, de que eles deveriam ser os responsáveis pela logística da casa do Senhor, pelo marketing da casa do Senhor. Mas então, passando-se anos, quando o rei Saul assume o reinado, rei Saul passa por cima desse pacto, passa por cima dessa aliança e mata todos os gibeonitas. Tanto que a Bíblia chama de a casa sanguinária de Saul. Saul vai e passa por cima de todo esse pacto e mata todos os gibeonitas, gerando um crédito de injustiça, um crédito de ilegalidade, pecados que foram cometidos, não foram reconhecidos, não foram confessados e muito menos crucificados. Gente, muitas vezes acontece exatamente isso na sua casa. Nós geramos sobre a nossa casa, geramos sobre a nossa vida, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, créditos de injustiça. Geramos créditos de ilegalidade, pecados que cometemos, alianças que quebramos, pactos que não cumprimos, promessas que não cumprimos, e isso gera um crédito de ilegalidade. É o que a Bíblia chama de a plantação e a colheita. Você planta e você vai colher. E agora Davi estava colhendo a consequência desse pacto quebrado e dessa aliança quebrada. Sabe, gente, 3 coisas são fundamentais no princípio de libertação, no princípio para quem está buscando vida, no princípio para quem está buscando os céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque todos nós somos passíveis de pecado, somos passíveis de erro. Muitas vezes nós quebramos pactos, nós quebramos alianças, nós quebramos promessas, mas o princípio de libertação é o mesmo. O primeiro passo é o passo que a gente chama de reconhecimento. Você tem que reconhecer o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu, a aliança que foi quebrada. E muitas vezes nós não agimos como aquele intercessor, porque a Bíblia diz que Deus procura um intercessor, procura alguém que fique na brecha e não acha. É o que aconteceu nos dias de Josué, o que aconteceu nos dias de Saul, o que aconteceu nos dias de Davi. Não havia um intercessor para quebrar aquela brecha, para romper aquela legalidade, para derrubar aquele crédito de justiça. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós não temos um intercessor, não se levanta um intercessor sobre a nossa casa para quebrar esse crédito, para romper essa barreira, para limpar os céus sobre a nossa vida. Então é preciso que haja o reconhecimento dos nossos erros, o reconhecimento dos nossos pecados. É preciso que tempo em tempo a gente faça um mapeamento para ver o que está acontecendo na nossa vida, onde foi que erramos, aonde foi que quebramos, aonde foi que pecamos, para que o céu seja limpo. Segundo, tem que haver confissão. Não basta apenas reconhecer os erros, não basta apenas reconhecer que nós quebramos uma aliança, que quebramos um pacto, que não obedecemos à voz do Senhor, que fomos infiéis ao Senhor. É preciso que haja confissão disso. Aí a importância da intercessão, a importância de que alguém se levante na brecha para confessar os nossos pecados. A confissão é fundamental. Quando você confessa, você põe aquele pecado para fora, você rompe aquele crédito de injustiça que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Você rompe isso. E terceiro, é fundamental a crucificação. Porque não adianta nada você reconhecer o seu erro, não adianta nada eu reconhecer os meus erros se não confesso. E uma vez confessado, eu preciso abandonar, eu preciso deixar isso. E isso fala de crucificação, eu falo de abandono. Tem muita gente que prega o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado, mas esquece o fundamento da cruz.
Sem a crucificação não há libertação. Não há libertação porque nós oramos somente, não há libertação porque reconhecemos. É importante a crucificação. Evangelho sem cruz não é de fato o evangelho.